Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso canal Trilha Espírita. Hoje continuaremos o estudo do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 16 e finalizaremos o capítulo hoje. Boa noite, Ares. Boa noite, Sinara. Olá, boa noite. Tudo bem, maninho? Graças a Deus. Como passou o dia? Boa noite a todos. Tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem. Hoje acho que finalizaremos o capítulo, né? Isso, verdade. Acredito. Hoje estudaremos desigualdade das riquezas e emprego da fortuna. Perfeitamente. Embora é bem extenso esse capítulo, hein? E, aliás, esses dois itens, né? A gente ficou Mas não tem pensando problema. exatamente, já pensamos na dificuldade que é lidar com esses aspectos, né? Exatamente. Não tenhamos pressa. Temos ainda muitos dias pela frente para final do ano. E Verdade. ano que vem a gente continua com fé em Deus. Muito bem. Vamos dar início então, meu irmão. Façamos a nossa pequena prece, vamos conversar com Jesus, com Deus, agradecendo por este momento. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudos. Te rogamos, Senhor, que possamos compreender e assim compreender os seus ensinamentos e assim buscar colocá-los em prática em nosso dia a dia. Abençoa-nos, Jesus, hoje e sempre. E assim Que seja. assim seja. Então, hoje a gente vai falar sobre a desigualdade das riquezas, é isso mesmo? Né? Semana passada Exato. falou sobre a utilidade providencial da Da fortuna, né? riqueza. Exato. E hoje falaremos sobre a desigualdade das riquezas. Você É o gostaria de ler item. para nós, meu irmão? Opa, com Item prazer. Então, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Item número 8, desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que nem todos os homens são igualmente ricos? A pergunta. Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade daria a cada um parcela mínima e insuficiente, que, supondo-se efetuada essa divisão, o equilíbrio estaria desfeito em pouco tempo pela diversidade dos caráteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitindo que ela desse a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus.
Dando ao homem o livre-arbítrio, quis Deus que ele chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal e que a prática do bem resultasse de seus esforços e de sua vontade. Eu acho que eu vou parar por aqui para que você já pudesse tecer os Uhum. comentários e dar sequência logo após. Beleza, meu irmão. Então, aqui, de início, a gente percebe que a riqueza ela é um instrumento usado por Deus para induzir a humanidade ao progresso. Então, sendo que a desigualdade, né, que você bem deu ali da sua distribuição, decorre da própria desigualdade de caracteres dos homens e das necessidades destes em relação à sua posse. Ou seja, uns dependem mais, outros dependem menos. Então, aqui, mais uma vez, a gente percebe que outro dia eu conversava contigo e você me falou uma coisa que eu fiquei pensando depois, achei muito interessante quando a gente estava comentando sobre um assunto. E aí você falou assim, não que a gente seja privilegiado, né? Eu nunca tinha pensado direito sobre isso. E realmente a gente fala, não, a gente precisa agradecer o quanto somos privilegiados. E não somos privilegiados, Deus não privilegia um em detrimento do outro, né? Então, a mesma coisa aqui com relação à riqueza, né? Não é que uns Deus escolheu para serem ricos e outros não. Isso vai Perfeito. depender muito da nossa situação espiritual, da nossa situação moral, das provas, né? De um conjunto de aspectos, né? De caracteres que vão fazer com que nós mereçamos, né? E à medida que, como a gente falou na semana passada, à medida que estivermos preparados para receber, para administrar uma grande riqueza, além das riquezas que já temos, que é a saúde, nossos talentos, enfim, a família, tantas riquezas que já temos, mas em se tratando da riqueza financeira, material propriamente dita, essa a gente precisa estar bem, conforme a gente já estudou, para que a gente não faça dela um entrave para o nosso adiantamento, né? Para que a gente não faça mau uso. Então, aqui a gente poderia, como você leu ali, por que poderíamos perguntar, como o próprio Evangelho colocou ali, por que todos os homens não são igualmente ricos? Né? Por que os homens não são todos igualmente ricos? Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Olha que interessante, né? Por não serem, vou repetir aqui, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar, nem justos o suficiente para atribuir a quem trabalha a correta remuneração ao seu esforço. A desigualdade das riquezas é inerente ao estágio evolutivo do homem. Só será resolvida à medida em que ele evoluir moralmente. Então, assim, não basta querermos ser ricos, a gente precisa ricos, né, no sentido, voltando a recolocar, no sentido financeiro mesmo, né? Não basta querer, a gente precisa estar preparado, né? Principalmente a evolução moral. A Sinara diz aquilo que é necessário para a nossa evolução hoje detemos, hoje é detemos. Amanhã, sim, exatamente. A gente já falou isso algumas vezes, né? Deus nos dá o necessário, às vezes nós queremos o supérfluo. Não é ruim nós queremos mais, mas é preciso ter o equilíbrio, o bom senso de não prejudicar ninguém, não nos esquecermos dos ensinamentos do Cristo, né? Quando a gente tem, mais uma vez, quando a gente tem Deus como foco principal de nossas vidas, as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Quer falar alguma coisa, Maninho? Eu estou aqui pensando, olha como são as coisas. Hoje de manhã eu tenho um amigo que sempre me manda umas mensagens muito positivas, e ele, o Paulo Mendonça, e ele inclusive tem um canal no YouTube que ele diariamente ele posta mensagens
E o título da mensagem de hoje é Quem quer ser um milionário? E ele abordava, em outras palavras, exatamente isso. E vendo um programa na televisão essa semana, falando daqueles grandes empresários americanos, falou, me parece, do Peter Vanderbilt, é um dos grandes magnatas das ferrovias dos Estados Unidos. Isso numa época em que ainda nem sequer havia as regras de compra e venda de ações na bolsa, ou seja, era aquele mercado ao Deus dará, né? Manda o mais forte e sobreviva quem puder. E por que eu estou trazendo essa menção? Porque, na verdade, comenta-se que nos Estados Unidos as leis chegaram, entraram as regras, e esse empresário que era gigantesco, ele acaba praticamente perdendo a sua fortuna, porque ele era uma pessoa que não estava adequado aos tempos novos. Ou seja, quando a gente vai fazer um origami, que é aquelas dobradurinhas no papel japonês, né? Deus Aham. não vai dar uma enxada ou uma cavadeira para a gente. Ou seja, nós teremos sempre as ferramentas adequadas para que mais nos auxilie na nossa tarefa. Não é verdade, amigo? Exatamente, exatamente. E aí a gente poderia, analisando um pouquinho mais o texto, a gente poderia perguntar: será que o problema da riqueza, né, estaria resolvido se num dado momento toda a riqueza do mundo fosse igualmente repartida entre os homens, né? Será que resolveria se nós pegássemos toda a riqueza e dividíssemos entre as pessoas? A resposta é não, pois a cada um caberia uma parcela mínima e insuficiente. Ademais, essa condição inicial de igualdade logo seria rompida pelas diferenças individuais, de sorte que alguns aumentariam seus haveres e outros perdê-lo-iam. Exato. Então, isso não é difícil de nós observarmos, né? A gente vê que algumas pessoas têm mais facilidade em trabalhar, em prosperar, em fazer a coisa de uma maneira geral aumentar, vamos dizer assim, e outros têm dificuldade, né? Tem pessoas que realmente têm dificuldades em administrar e tudo mais. Então, aliás, diz assim, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. Então, mais uma vez aqui a gente observa que a gente precisa acreditar em Deus, né? Nós precisamos reforçar, fortalecer a nossa fé em Deus, de que, mais uma vez, a gente tem a convicção, a certeza de que cada um de nós está onde realmente deveria estar, né? A gente tem que começar a nos preocuparmos mais em compreendermos a nossa vida como ela está, né? Observar o nosso presente, o passado, né? O que fizemos já, corrigir, né? Os nossos defeitos, e assim a gente vai se melhorando, né? Nós vamos trabalhando, nos lapidando, por assim dizer, para que num outro momento, para que numa outra reencarnação a gente já esteja melhor, né? Mais evoluído, e assim a gente consiga ir ajudando, que a gente tem observado ao longo de todos esses capítulos, que a gente vira e mexe e volta ali na questão do próximo, né? Que é o ajuda ao próximo, o Exatamente. amor ao próximo. Então, enquanto nós não estivermos verdadeiramente amando o nosso próximo vivenciando, buscando vivenciar o Evangelho do Cristo, esse amor que Jesus nos exemplificou, nada nos adiantará nós termos grandes fortunas, quando na verdade, se não tivermos amor, a gente vai acabar, como diz o ditado, metendo os pés pelas mãos e nos endividando ainda Exatamente. mais às vezes, né? Duas palavras suas, meu irmão, me ficaram aqui. A questão da confiança em Deus, que é fundamental, porque olha que interessante a doutrina espírita, ela jamais reprova o esforço do homem no trabalho de desenvolver-se e conquistar uma posição melhor, de forma alguma, né? Mas que a riqueza adquirida seja fruto de um trabalho e um trabalho lícito, né? Então não Sim. é passando a perna nos outros, como diz, né? Passando alguém para trás, é que realmente a gente chega no resultado da felicidade, porque na verdade
uma condição material melhor, vai te dar maior condição de ser feliz. Quando você tiver a inteligência, essa é a segunda palavra que você falou e que me marcou bastante, em gerir essas riquezas. E eu entendo, Mano Nilson, que a palavra inteligência, ela não está ligada aos bancos escolares, não está falando de formação acadêmica, mas naquele germenzinho, né, de criar boas coisas, boas instituições, algo que realmente acrescente para a humanidade como um todo, durante a nossa permanência na carne, né? Tipo assim, mesmo aquele legado que deixaríamos quando os nossos dias se acabarem. Então, tipo assim, o que realmente o Aristeu pôde fazer para a humanidade, né? Às vezes, o melhor que eu posso fazer está resumido a mim mesmo, se eu conseguir me fazer um pouquinho melhor. Exatamente, Ares. Oi, Tereza, seja bem-vinda, querida. Então, Ares, quando você falou em inteligência, exatamente, né? A gente às vezes encontra pessoas que sequer frequentaram uma faculdade, mas que elas têm uma inteligência, um conhecimento, né? É algo que já traz consigo, né? E que ela consegue, às vezes, transmitir muita coisa boa, ensinamentos, inclusive, né? Ela traz consigo Uma uma sabedoria, né? uma sabedoria, exatamente, obrigado pela palavra sabedoria, né? E é algo assim que independe da questão da formação, né, do estudo propriamente dito. Mas para finalizarmos essa questão da pobreza, tem uma outra questão aqui que eu gostaria de ler, que ela diz assim: supondo que a divisão equitativa da riqueza fosse estável e suficiente para que todos tivessem o necessário, o que ocorreria? Né, supondo que de repente dividíssemos toda a riqueza do mundo e todos recebessem uma quantia que fosse aí necessária para o seu mantenimento, o que ocorreria? Olha que resposta interessante. O aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Pois já não haveria o aguilhão da necessidade que impele os homens às descobertas e empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Mais uma vez, Exatamente. a gente precisa acreditar em Deus, né? Que no momento certo as coisas acontecem, né? O meu avô dizia, assim, de uma maneira bem mineira, né? Que quando o calo aperta, a gente se movimenta, né? E, na verdade, Exato. assim, queira ou não, é óbvio que aqui não é uma louvação ao sofrimento, né? Mas talvez uma compreensão de onde a gente está como ser, como filho de Deus, na longa jornada da evolução, né? Na escada de Jacó, né? Em que Sim, degrauzinho que exato. a gente está. Então, talvez certas oportunidades não terminam bem, né? Então é melhor a gente ter um pouco mais de cuidado. Exatamente. Vamos continuar a leitura, meu irmão? Eu vou retomar então no comecinho do segundo parágrafo, tá? Exato, exato. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis Deus que ele chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal, e que a prática do bem resultasse de seus esforços e da sua vontade. O homem não deve ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não passaria de instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas como é ao mesmo tempo poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela permaneça longo tempo improdutiva, razão pela qual ele incessantemente a desloca. Olha que interessante. Sim, Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Como, porém, é materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e, além disso,
que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, comprometendo assim o melhoramento do globo, cada um a possui por sua vez. Quem não a tem hoje, já a teve, ou terá noutra existência. Quem a tem agora, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, cada um deve trabalhar por sua vez. Para uns, a pobreza é a prova da paciência e da resignação. Para outros, a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Exato. Vamos ler essa outra também, Bruno? Beleza. É de lamentar-se, e com razão, o péssimo hábito que algumas pessoas fazem de suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, perguntando-se se Deus será justo, dando riqueza a tais criaturas. É certo que se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, em vez de levarmos em conta apenas a vida atual, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, assim, motivo algum para acusar a providência, nem para invejar os ricos, como estes não têm razão para se vangloriar do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem mudar momentaneamente o exterior, mas não conseguem mudar o coração. É por isso que têm duração temporária e são quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda ordem cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Exatamente. Interessante aqui, estava observando aqui a leitura, olha só, né? Até está marcadinho aqui já no Evangelho de estudos anteriores aqui. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis ele que alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Perfeito. Então, é o que a Sinara até colocou ali sobre que a gente não consegue... o egoísmo é a grande entrave da nossa evolução, diz ela. Então, como amar o próximo se nós não conseguimos nos desvencilhar dessa corrente que nos impede do nosso espírito de alçar voo? Exato, acho que o grande segredo, e a gente só vai conseguir evoluir realmente a humanidade a partir do momento em que a gente conseguir amar mais, né? E eu estava comentando com a Jane outro dia, aquele que eu fui lá contigo lá no lar, lá no Cirfa, passando aqui em frente o São Julião, o São João, o Asilo São João, certo. Eu vi uma placa lá, reforma do muro e tal, e algumas empresas que estão patrocinando. Aí eu me lembrei que, eu não lembro qual obra espírita que fala dessa necessidade e que chegará um momento em que as próprias empresas começarão a fazer um pouco mais essa parte social, né? Não legal, esperar, né? Somente do poder público. Aí eu olhei e falei, olha que legal, já está chegando essa... Olha, estamos vendo. Já estamos vendo alguma coisa, né? E é bacana, né? Que realmente a gente perceba que o empresário, e o que é isso? É um exercício realmente do amor. Claro, ele vai colocar o nome da empresa dele lá, mas ele está fazendo algo, né? Que é a responsabilidade social realmente da empresa, né? Porque quantas obrigações, né? A gente sabe que tem aquele que detém, né, a fortuna, né? A responsabilidade social, a responsabilidade de fazer com que essa riqueza chegue a outros. Enfim, a gente começa a ver que já começam a ensaiar alguns... Isso é bacana. Os primeiros passos, né? E olha que legal, embora vá para o âmbito pessoal, no Jornal da Manhã de hoje, né, passou aí uma reportagem, parece que é uma campanha dos Correios, em que estava se coletando presentes, né, para levar para as crianças carentes, e uma cartinha. Alguém mandou um presente com uma cartinha, dizendo mais ou menos assim: olá, criança especial,
né? Então, assim, estou te mandando esse presente, espero que você goste, de uma criança que quer fazer o mundo um pouco melhor. Então, era uma Uhum. criança doando para outra criança. Então, olha que legal. Às vezes a gente vê mensagem aí dos espíritos, como o Dr. Bezerra de Menezes, né? Que está falando que estão encarnando aí os missionários, e a gente acha que missionários só são os Chico Xavier, São Francisco de É, Assis, né? Mas graças a Deus eles têm vindos, muitos, né? E muitas vezes estão dentro da nossa casa. exatamente. Que bom, que bom. Então, aqui, conforme você bem leu ali, eu queria colocar uma outra questão aqui, que diz assim, por que Deus concede a riqueza aos que não a colocarão a serviço do bem? Né, teve uma parte aqui que você falou, né, que aliás, que você Isso, leu do Evangelho. Então, por que que Deus, sendo soberanamente justo e bom, ele permite que a riqueza venha, às vezes, para a mão de alguém que não vai fazer um bom uso, por assim dizer, alguém que não vai utilizá-la, que não vai colocá-la a serviço do bem? Então diz assim, Deus dá a estes oportunidades de Deus dá a estes oportunidades de, usando o livre-arbítrio, contribuir para o progresso da humanidade e evoluir espiritualmente, distinguir o bem do mal e praticar o bem por sua vontade e esforço. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não fora mais senão um instrumento passivo e responsável como os animais. Então, como a gente sempre vem falando, né, Aristeu, em tudo há oportunidades, né? Tudo que a gente tem na vida, tudo que nos concede, que Deus nos concede, em tudo há oportunidade de crescimento. Basta que a gente esteja aí realmente com a nossa, como diz, as nossas anteninhas ligadas aos benfeitores espirituais, né? Que a gente esteja com a nossa mente aberta, com o nosso ouvidos de ouvir, né? Com o nosso exato, coração sensível ao bem, a gente consegue perceber as oportunidades e aproveitá-las, né? exatamente. E aí a gente viu então que Deus distribui as riquezas, né, aos homens através das existências, né? Como você também bem leu ali. O Evangelho nos diz que quem não tem agora já teve ou a terá, né? E aquele que tem pode não ter amanhã. Então assim, Deus ele distribui essa riqueza à humanidade, né, e a nós através das existências, né? Deus dá aos homens oportunidade de utilizá-la, sendo, porém, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo. Cada um possui por sua vez, segundo o bom uso que dela fizer. Então, como a gente viu aqui anteriormente, se todo mundo tivesse uma quantia suficiente para se manter, para viver a sua existência, talvez o mundo é, teria um grande problema, a humanidade, né? Porque muitos não iriam mais buscar, né, a melhor, tô bem aqui, né, não vou fazer mais nada. Então, mais uma vez, a sabedoria de Deus, né, com que fazendo assim, ele está possibilitando que nós nos esforcemos, que a gente, ou seja, que a riqueza chegue realmente onde é necessário. Assim como você leu no Evangelho, um que não tem hoje já teve ou terá noutra existência, outro que agora a tem, talvez não tenha amanhã. A miséria de hoje é o fruto do uso indevido das riquezas de ontem. Então Isso. é importante assim essa questão aqui dessa fala do Evangelho que a miséria de hoje é o fruto do uso indevido das riquezas de ontem, que a gente não saia por aí olhando para os nossos irmãos necessitados e falar, você fez mal uso. Não cabe, lembremos-nos, não cabe a nós julgarmos, né? Exatamente. A gente precisa lembrar que as encarnações sucessivas e a gente, como o próprio texto diz, a gente já esteve e talvez em situações assim, ou podemos estar, né, dependendo do que nós estamos fazendo. Se você me Então, permitir, eu quero aproveitar só um ganchinho sim, claro, claro. e fazer menção às obras de André Luiz, em que fala o que se passa no mundo espiritual, né? Aham. Tem um outro detalhe também, porque às vezes a gente pergunta assim, mas por que Deus colocou a fortuna na mão desse cara que só se atrapalhou, né? Porque Uhum. também existe o livre-arbítrio.
E antes Sim. de encarnarmos, havia uma programação que a gente aceitou, de vir com recursos para fazer A, B, C, né? E tantas outras. Uhum. E quando chegando aqui, a gente, esquecido do que combinou lá antes de encarnar, acaba se perdendo. Também é uma realidade isso, né? Sim. Então, a oportunidade é dada igualmente a todos, amorosamente a todos, mas nem todos conseguimos manter os propósitos firmados, né? Exato, exato. Esse esquecimento, né, do espírito quando a gente entra aqui na matéria, né, no corpo físico, e mais as tantas coisas do dia a dia, né, os afazeres, e aí quando a pessoa é detentora de uma, não precisa nem ser uma grande fortuna, mas como a gente viu também nos estudos anteriores, são provas difíceis, né? Porque a riqueza ela te traz inúmeras possibilidades, né? Inúmeras Exato. e aí às vezes nos aflora a nossa questão da vaidade, né? Se a gente não tem às Exato. vezes se nos esquecemos de buscar a religião, porque é importante a religião nesse processo, né? Sempre. Sempre é muito importante que a gente tenha uma religião que nos esclareça, que nos fortaleça, porque nada é em vão, né? A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para crescer e oportunidades, como a gente já disse, e você bem colocou aí anteriormente, em tudo são oportunidades de crescimento para nós, né? Você vai falando e eu vou pensando coisas aqui. Eu quero só novamente colocar bem rapidamente, por Sim, exemplo, a questão da Suécia, que é um país em que todas as pessoas têm uma condição de vida muito superior né, da média geral do mundo, e, no entanto, as pessoas têm se sentido muito solitárias e em um altíssimo número de autoextermínio, né, de suicídio. Então, não que a gente esteja acusando, mas é só para a gente vivenciar aqui quando você tem uma condição em que você não sabe olhar para o outro, também não te completa. Então, na sim, verdade, as nossas necessidades nos fazem agir, nos fazem querer estar melhor. Nesse processo, nós enxergamos os nossos irmãos que estão piores do que a gente, nós aproveitamos a oportunidade e estendemos a mão. E também aprendemos que a nossa vida não é tão negra quanto a gente acha que está. Né? Às vezes tem gente enfrentando desafios muito maiores, o que nos dá força e bom ânimo para continuar seguindo em frente. exatamente, exatamente. Diante disso tudo, tem uma questão aqui da obra Estudo Sistematizado para o Estudo do Evangelho, que ela diz assim: quando a humanidade conhecerá uma distribuição mais justa das riquezas, e aqui não apenas ficando aqui na questão da, da espiritualidade, da questão da doutrina espírita, né, do que Jesus exemplificou, porque se a gente for entrar aqui nessa questão política, né, aí a gente já É vai isso. desviar aqui, não é esse o nosso objetivo. Mas então, com base na doutrina espírita, com base nos ensinamentos do Cristo, quando a humanidade conhecerá uma distribuição mais justa das riquezas? Tem essa pergunta. E aí diz assim a resposta: somente quando os homens se regerem pela caridade, eliminando de seus corações o egoísmo e o orgulho, haverá maior equilíbrio na distribuição das riquezas, desaparecendo da terra os extremos da riqueza excessiva e da miséria absoluta. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Então, assim, mais uma vez, né? Que é a caridade, o amor ao próximo, né? Então, quando a gente estiver realmente amando o nosso próximo, quando nós. Aí a gente volta àquilo que nós falamos em outros estudos, a questão da caridade. Quando nós praticamos a caridade, eu acabo sendo um pouco menos egoísta, né? Porque eu, Exatamente. eu, eu começo a partilhar aquilo, e interessante que eu partilhe não o que da minha sobra, né? Mas que eu partilhe aquilo que eu tenho no momento em
eu encontrar alguém que precise, né? Que está precisando, que não é difícil de encontrarmos. E aí, então, a gente trabalha o nosso egoísmo e também o nosso orgulho. Porque quando eu pratico a caridade com amor, a situação em que o meu irmão se encontra, normalmente ela me toca, né? Ela Exatamente. faz com que a gente sinta, né, aquela situação e, como você disse, a gente até percebe que a nossa vida não é tão ruim quanto a gente pensa que é, às vezes equivocadamente. E aí, quando a situação do meu irmão ela mexe comigo, eu às vezes consigo elevar um pensamento a Deus pedindo por aquela pessoa, ou seja, eu estou sendo humilde naquele momento, eu estou, né, falando com Deus, eu estou pedindo, né, para que abençoe aquela pessoa. Então, com a caridade, nós trabalhamos o egoísmo e o orgulho, que são as duas maiores chagas da humanidade. A gente viu aqui que somente quando a gente tiver, vamos dizer assim, controlado essas duas grandes chagas da humanidade, é que nós conheceremos então um mundo mais equilibrado, no que diz, nem tão pessoas tão ricas e nem pessoas tão na miséria, né? Depende Exatamente, muito amigo. do nosso esforço, né? Do esforço de cada um de nós. E como é que nós vamos contribuir, então? Como podemos contribuir para tornar uma sociedade, para tornar menos injusta a sociedade em que vivemos? Como é que a gente pode fazer para que a gente, de alguma forma, contribua para que menos pessoas se encontrem na miséria, que menos pessoas passem por necessidades? Como é que a gente pode contribuir para que essa justiça social ela seja, né, do nosso ponto de vista, que ela seja um pouco mais equilibrada? E aí, olha a resposta. Como podemos contribuir, né, a pergunta, para tornar menos injusta a sociedade em que vivemos? Como é que a gente pode contribuir? E a resposta: se nos foi dado possuir bens, devemos utilizá-los em benefício do próximo. Aí é difícil, né? Se nos foi dado possuir bens, e é difícil, Laris, assim, é difícil porque exatamente porque a maioria de nós ainda a gente não se conscientizou, a gente não conseguiu compreender que essa vida aqui ela é um momento só, né? Que a gente vai passar por Exato. aqui e que, como a gente Aí, falou em outras oportunidades, as coisas materiais vão ficar, né? Ninguém vai levar nada. exatamente. Ainda hoje eu conversava com a Juliana mais ou menos esse tema, dizendo assim, quando, eu ia dizer se confiássemos, né? Mas eu quero colocar no outro tempo verbal. Quando confiarmos verdadeiramente em Deus, a gente não vai se preocupar, por exemplo, se estaremos empregados daqui a uns anos, se a gente vai conseguir a aposentadoria aos 65, ou se vai ter condição de trabalho. Porque, na verdade, a gente sabe que há o nosso lugar dentro da criação imortal de Deus. Sim, Só que, no entanto, eu me lembro também de que uma vez perguntaram, alguém foi ao centro lá em Uberaba, do Chico Xavier, e quis perguntar para o Emmanuel como que ele poderia investir o recurso. A pessoa que tinha alguma quantidade financeira, acredito que não muito, e aí ele perguntou para o Emmanuel, em que eu aplico? Vai, me dá uma dica aí do lado espiritual, né? E aí, obviamente, a pergunta era, é, o Chico entendeu que a pessoa não estava querendo fazer, ó, joga na loteria, não é isso. Então aí Emmanuel, com aquela sabedoria toda, ele disse assim, que você, por exemplo, assim, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Ou seja, diversifique os seus recursos financeiros, invista na educação dos seus filhos, ajude né, um vizinho, dá emprego para quem está necessitando, remunere melhor o seu empregado. Ou seja, na verdade, entra nessas duas questões, né, amigo? Da gente confiar realmente, mas também ser precavido. A gente precisa ainda fazer a nossa parte, né? sim, Porque senão a gente acaba se tornando um peso para a própria sociedade depois, né? exatamente, exatamente. Muito bem colocado, Alisson. Então, assim, ó, eu vou ler de novo, a resposta é um pouco mais longa, eu parei no início, mas vamos lê-la aqui. Se nos foi dado possuir bens, devemos utilizá-los em benefício do próximo, gerando oportunidades
de beneficiá-lo com trabalho digno e lembrando sempre que o supérfluo não nos pertence. Se nos encontramos privados de riquezas, cuidemos de armazenar tesouros de paciência e resignação, buscando no trabalho e na prece a superação de nossas dificuldades, sem deixar de lutar com ânimo firme por melhorias e progressos em nossas vidas. Interessante, né? Em qualquer das situações, a gente tem, como você bem colocou, a gente precisa trabalhar, nós temos que fazer, né? E não ficar esperando que algo vá acontecer. Nós precisamos buscar fazer a nossa parte, né? Então ele finaliza aqui dizendo: a pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para todos os outros, a prova da caridade e da abnegação. Bacana, né? Verdade. A Sinara coloca: quando vencemos o egoísmo. Sim, quando nós conseguirmos, né, realmente enxergar irmãos em todas as pessoas, e quando nós, como você bem colocou também, quando nós conseguirmos confiar mais em Deus, né? Fazendo a Exato. nossa parte, sim, a gente precisa fazer, porque se nos foi confiado, né? Vamos lembrar da questão dos talentos. Se nos foi confiado, de repente, uma situação financeira estável, uma situação financeira boa, se eu tenho uma empresa, se eu consigo gerar, né, emprego, se eu consigo gerar renda, ou talvez, como você bem disse, remunerar um pouco melhor o seu funcionário, porque aí através disso ele consegue, né, porque a gente sabe que a riqueza ela circula, né, o dinheiro não Exato. fica com a gente, né? Então a gente recebe, paga isso aqui, paga aquilo ali. Então é mais ou menos isso. A gente precisa ter a convicção de que nós estamos aqui por um tempo, né, um determinado tempo, que as coisas materiais são empréstimos que Deus nos concede e que cabe a nós fazermos um bom uso sem nos apegarmos excessivamente a elas, porque aqui ficarão, né? Quando a gente Exato. voltar para o mundo espiritual, e essa é inevitável esse retorno, né? Quando nós retornarmos, tudo que for material vai ficar aqui. Então depende de nós para que estejamos bem no nosso retorno bem do ponto de vista espiritual, para que a gente não esteja preso aqui às coisas materiais, é necessário que a gente trabalhe de forma a entender que eu preciso me dedicar, eu preciso talvez fazer com que a minha empresa ela continue, né, evoluindo, com que o meu patrimônio ele evolua, mas eu não posso me tornar escravo de tudo isso, né? Perfeito. Eu Perfeito. preciso trabalhar e compreender que, poxa, eu vou fazer o que eu puder, né, para que a humanidade seja melhor, para que a minha cidade, para que o meu bairro, para que os meus funcionários vivam melhor, porque aí quando eu desencarnar eu estarei com a minha consciência tranquila, né? Como diz, Exatamente. que o meu coração não esteja preso às coisas da terra, né? Porque aí, como disse o Cristo, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, Exatamente. se o nosso coração estiver preso às coisas aqui da terra, nós ficaremos por aqui. Agora, se nós conseguirmos trabalhar de forma tal que tenhamos fé em Deus e a convicção de que somos espíritos imortais, que estamos aqui por um determinado tempo e que chegará aquele dia que a gente estava lá na casa, no lar dos idosos, eu estava olhando e depois fiquei pensando, vim pensando, falei, são pessoas que estão numa fase em que, assim, elas também têm uma oportunidade de estar se preparando para aquilo que nós sabemos. Alguns de nós desencarnam mais cedo, mas aqueles que têm o privilégio de chegar a 70, 80 anos, quer dizer, já é uma fase. Outro dia eu ouvi uma senhora que está completando 90 anos, que de vez em quando eu ajudo ela a fazer uma organização do jardim lá do Centro Espírita Obreiros do Bem, ela com 90 anos, ativa. Olha só. E Aham. aí ela vai lá, ela poda as árvores, uma pessoa fantástica. E outro dia ela falou para a filha assim, não, eu já estou com 90 anos, eu quero ir morar ali
no lar onde era a casa de Abraão, né, que é ao lado do centro, certo. porque eu já não estou ouvindo direito e tal, e ali eu sei que eu vou ter bom, vou ser muito bem cuidada, e eu já tenho que começar a me preparar para o meu desencarne. Então, olha só, é isso, a gente precisa aproveitar as oportunidades, as fases da vida, né? E Exatamente, amigo. vamos desencarnar, vamos. E aí a gente tem, né? Que bom se tivermos esse privilégio de envelhecermos e nos prepararmos, né, para esse momento do retorno ao mundo espiritual. Quem Hoje sabe à a gente tarde, consegue. hoje à tarde, um amigo nosso voltou ao mundo espiritual. Então, até Uhum, gostaria de endereçar a ele as nossas vibrações para que ele seja bem acolhido. E uma das coisas, eu acho que eu cheguei a comentar com você, que nós tivemos oportunidade de ir visitá-lo no hospital, né? No uhum. sábado de manhã, fazer uma visitinha rápida. E aí a filha me contando que é nossa amiga, né? Somos amigos dos filhos, na verdade. E aí ela dizendo assim que num determinado momento ela disse assim: "Nossa, esse câncer, essa doença maldita". Aí a enfermeira disse assim: "Maldita? Olha a beleza dessa doença. O câncer é lindo, porque ele está dando a oportunidade de vocês estarem aqui do lado dele, confortando, enchendo de amor, se preparando para que ele possa partir e ele vendo vocês fortes, unidos do lado dele. Eu falei assim, olha, cada dia a gente está aprendendo alguma coisa, né? E é óbvio que todos nós nesse desejo de fazer o melhor, né, de evoluir sempre, que é uma das leis da natureza, né, e que até as pedras rolam, né, saem do lugar e se encontram, a gente também tem que se mexer, a gente tem que procurar ser melhor. E sempre eu acho que haverá aquele gostinho de, eu gostaria de ter feito mais, porque é da lei natural. Mas Sim. quando a gente vai desenvolvendo essa maturidade, né, amigo, de aproveitar os recursos que Deus deu, eu me lembro muito de, acho que dois estudos atrás, quando você comentou a parábola dos talentos, né? O que adianta a gente ter cinco e se de repente a gente enterra os cinco talentos, né? Ou se tivermos um e também não fazer ele frutificar. Então, eu acho que a gente tem que, antes de pensar em querer ter muito, é pedir a Deus sabedoria para administrar o que tem, né? Exato, e assim, né, Ares? Fazer o bem não necessita, para fazermos o bem não necessita sermos milionários, necessita termos amor, e amor todos nós temos, né? O rico, o Exatamente. pobre, todos nós temos. Às vezes não conseguimos exteriorizá-lo, né, aos nossos irmãos, mas todos nós temos a capacidade de amar, todos nós temos a capacidade de fazer o bem. E então, assim, depende muito de cada um de nós. Então, diante de tudo que a gente leu aqui, a gente pode concluir que a constatação de que a miséria de hoje é fruto do uso indevido das riquezas de ontem não pode ser motivo para diminuir nosso empenho na minoração das agruras dos menos afortunados. Perfeito. Então, como eu disse, né, não vamos sair por aí julgando, e aqui a Apontando o dedo, conclusão né? é muito bacana, que nos mostra que apesar de sabermos que a miséria hoje pode ser, ela é o fruto do uso indevido das riquezas, nós não podemos utilizar isso de pretexto de, não vou ajudar porque o cara já teve. Não, nós precisamos amar indistintamente a todos os nossos irmãos. Então, e amar é exatamente, e às vezes a gente se surpreende, né, que às vezes as pessoas estão precisando de um pouco de atenção, estão precisando de alguém que o escute, né, alguém que tenha um pouquinho de paciência, né, por assim dizer, porque hoje a gente busca tantas coisas às vezes equivocadamente, né, e nos esquecemos de que se nós amássemos uns aos outros e a nós mesmos, né, que muitos nem a si mesmo amam, e a gente precisa, e a mensagem do Cristo é muito clara, né, amar ao próximo como a si mesmo, então eu preciso me Exato. amar também, eu preciso amar para que eu consiga, me amar para que eu consiga amar o meu próximo, e amar o próximo é exatamente sem observar, né, a religião, a cor, a condição social, amar especialmente aqueles mais necessitados.
que é o que o Cristo fazia, né? Como Exatamente. diz, os mais esquecidos eram o que ele fazia a questão de estar junto. Será que a gente consegue fazer mais uma parte ou deixamos para a próxima? O que você me Então, eu acho diz? que, ó, na verdade, a gente está praticamente faltando 5 minutos para poder concluir. Eu gostaria, assim, apenas de trazer uma reflexão, Sim, aproveitando tudo isso que você comentou, irmão, sobretudo quando a gente fala desse aspecto de como nós estamos nos preparando, né? Porque essa é a intenção, a gente, é, né, sem querer ser prepotente, a nossa intenção é ser um pouquinho melhor a cada dia, né? Então, a gente sabe que no desafio do dia a dia, não é de uma hora para outra que a gente vai se tornar santo. Não temos essa sim, pretensão de dar saltos. A gente vai evoluindo devagarzinho. A gente sabe que tudo que existe no mundo é dádiva de Deus. Ou seja, não importa se eu tenho um cofre cheio ou se eu tenho apenas umas moedinhas, como aquela senhorinha lá, a parábola do Cristo, né, da mulher que perde a dracma dentro da casa, ela vai varrer porque aquilo é valioso para ela. O que eu quero colocar é aquela menção do Cristo, que ele diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E eu entendo que isso é de uma justiça gigante. Porque, na verdade, assim, eu quando criança assistia muito Homem-Aranha e lembrava do tio Ben conversando lá com o Peter, né, dizendo que grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu vejo um vínculo nisso, porque, na verdade, quando a gente tem essa escolha, essa liberdade de agir ou não, nós talvez não tenhamos a consciência de que ali a gente pode, eu vou colocar assim, auferir talvez o que nos acompanharia depois da morte do corpo físico, que seria a gratidão, o respeito e o melhor, uma consciência tranquila. Porque a gente só vai saber se fez tudo o que podia, eu acho que no mundo espiritual. Porque sim. muitas das vezes a gente faz assim: Senhor, me ajude a olhar o meu dia. Eu quero saber se eu aproveitei bem o dia de hoje, dia 13 de dezembro, né, de 2021. Então, como é que a gente vai saber se viu todas as oportunidades? Né? Eu estava ouvindo um texto hoje dizendo assim, sobre a parábola daquele homem que saiu de Jericó e foi atacado por bandidos e que caiu, o O bom samaritano veio samaritano. e socorreu. Então, aí existe um texto, eu acho que é no livro Roteiro, se eu não estou enganado, de Emmanuel, que ele continua explicando o que o Cristo disse para os seus apóstolos quando chegaram lá. Ele disse assim: Uhum. uma pessoa que passasse pelo caminho poderia orar pelo sacerdote, pelo escriba que não auxiliaram. Uma pessoa também poderia orar pelo dono da hospedagem que confiou no samaritano e cuidou do doente. Essa pessoa também poderia orar pelos assaltantes, né, pelos malfeitores. Ou seja, será que nós já estamos aptos e prontos para enxergar todas as oportunidades de fazer o bem ao longo do nosso dia? Então eu deixo aqui já o meu abraço, meu amigo, e você para poder concluir. A Teresa comentou ali como Jesus nos amou. E como Jesus nos amou, ela pergunta, né? E aí em Mateus capítulo 5 versículo 44 diz assim: Jesus amou incondicionalmente, amou amigos e inimigos, os bons e os maus, os justos e os pecadores. Não basta amar os que nos amam, fazer o bem aos que nos fazem bem. É Isso. preciso mais. Aí Cristo disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, essa foi a forma que Jesus nos amou. Uma das, né? Mas acho que o que nos é mais fácil compreender é que ele nos amou incondicionalmente e que ele nos pediu que amássemos os inimigos e principalmente aqueles que nos têm aí na conta de inimigos que nos caluniam, aqueles que, como a gente já falou em outras vezes, aqueles que é difícil o relacionamento, especialmente dentro da família. Então, é esses que a gente tem que amar. E é assim que o Cristo nos amou, incondicionalmente, sem nos perguntar, sem nos cobrar nada, né? Exatamente. Amor, como diz a mulher adúltera, né? E tantas outras situações em que ele mostrou que é preciso amar, sem olhar, sem rotular, sem
dizer, ah, não, mas esse não me é simpático, ah, esse é da raça tal, esse é da igreja tal. Não, Cristo, ele tinha realmente essa preocupação de nos mostrar que a gente precisa fazer um pouco mais, né? E amar, talvez seja isso, como você bem disse, observar as oportunidades, que a gente esteja, que Deus nos permita estarmos em sintonia com os bons espíritos, para que tenhamos os nossos ouvidos de ouvir aí abertos, aptos a receber as boas intuições. E elas vêm, né? Elas Exato. sempre vêm. Basta que nós estejamos aí conectados com os nossos amigos espirituais. Ares, obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado a todos que nos acompanharam. Gente, obrigado mesmo. Próxima segunda, eu devo estar na casa de mamãe. E Oh, coisa boa. eu não sei como está a internet lá, mas eu chegando lá, eu já espero que a gente possa continuar os estudos na segunda, né? Bacana se a gente puder continuar. Mas aí qualquer coisa, se não tiver condições, eu peço para a Tereza estar colocando aí um comunicado a todos. Beijo no coração de cada um de vocês, que a nossa semana seja muito produtiva, no sentido de que façamos o bem onde quer que estejamos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que Até assim uma seja, amigo. Boa noite.